falei isso? Pra mentir tendo epilepsia tem que ser da rataria. Muito porque diversos epiléticos têm problema com questão da memória. Mas antes de começar a falar aqui sobre o que é memória, por que isso acontece, eu vou trazer um exemplo meu. Eu sempre fui uma pessoa que tinha memória fotográfica muito boa, muito apurada, e eu sempre foquei muito nos detalhes. Pra mim era muito fácil pegar um objeto, botar em algum lugar, lembrar de detalhes da história, e eu fui perdendo isso com o tempo. O péssimo disso tudo é que não foi gradual, foi simplesmente de uma hora pra outra. Outra coisa também que mudou muito foi eu comecei a ter muita amnésia alcoólica. Eu bebia, não lembrava de nenhuma. Esse lance da memória começou a ser um grande problema na minha vida, principalmente no trabalho, mas com os meus amigos também. Eu não lembrava de histórias que eu tinha contado, então eu me repetia muitas vezes. Reunião de trabalho. Comecei a ter crise de ansiedade, porque eu precisava apresentar projetos com números e pensamentos. Às vezes eu esquecia uma palavra qualquer, tipo tabela. E eu não conseguia pegar essa palavra, eu ia perdendo o raciocínio. Era de... Já chorei na frente dos outros. Atravessei rua pra não falar com a pessoa porque eu não lembrava o nome dela. Pessoa qualquer? Não, é amigo. Amigo. Aqui, ó, abraço. Esquecia. É muito complexo isso, porque eu nunca tinha feito tanto esforço pra tentar lembrar de coisas pequenas, triviais do dia a dia. Então era confuso porque minhas amigas me contavam as histórias e aí quando a gente se reunia, todo mundo já tava na mesma página, porque todo mundo sabia o que tinha acontecido e eu ficava tipo, mas aconteceu isso? Relacionamento, eu tinha que voltar na conversa pra ver se eu tinha falado mesmo. A falta da memória me causou um incômodo tão grande que eu comecei a pensar em outros tipos de tratamento, fui no neurologista pra ver se eu conseguia tratar e hoje em dia eu tomo um remédio pra TDAH que me auxilia um pouco nisso. Então, essas palavrinhas que eu ia esquecendo durante o dia, que eram mais corriqueiras, assim, eu já não esqueço mais. Mas grande parte de histórias recentes e de coisas que acontecem na minha vida, eu esqueço. Bora lá para os porquês. A memória é um processo de 3 etapas principais. Codificação, que é quando você recebe a informação, que pode ser um som, pode ser um estímulo, pode ser uma conversa, pode ser o que você quiser. Informação essa que é transformada em um registro neural. E daí acontece o armazenamento, no primeiro momento no hipocampo, que são essas memórias recentes, e depois ele é distribuído para o córtex, que é onde você guarda na sua caixolinha as lembranças. Durante uma recuperação, que é quando você tenta lembrar daquela memória, quando você consegue, você fica muito feliz, quando você não consegue, você fica bem frustrado. Essa é ótima pra fofoca. Esse bolo inteirão só acontece por causa das sinapses. São as conexões entre os neurônios. É porque as pessoas com epilepsia têm a perda da memória recente. Algumas crises epiléticas atingem diretamente o lobo temporal, que é onde fica o hipocampo. Por isso que o processo de armazenamento e consolidação da memória ficam cagados. Além disso, crises repetidas, elas podem causar um tipo de saturação elétrica no cérebro e dificultar bastante o armazenamento dessas informações. E por fim, tem a amnésia retrógrada seletiva, que é a amnésia que você esquece coisas do dia a dia. Coisas impactantes você guarda, agora dia a dia não. A epilepsia também pode causar os lapsos de atenção que dificultam muito o processo de codificação dessas informações. Isso porque a gente não tá nem falando do pós-crise, que é quando o cérebro realmente apaga e a gente tem uma fadiga mental que dificulta qualquer ser humano de pegar qualquer informação. O cérebro fica muito menos disponível para guardar qualquer coisa nova. Alguns medicamentos também podem piorar bastante a memória da pessoa com epilepsia, porque são medicamentos que tratam questões neurológicas e eles influenciam nessas sinapses. Varia de pessoa para pessoa, mas pode ser também sim um fator que desencadeia a falta da memória. Não sei como é que você se sente quanto a isso. Tem 2 anos já que eu não tenho crise epilética. Para mim, a memória é a pior, vou botar assim, o pior efeito colateral da doença. Porque é muito duro conviver com isso. A perda da memória, ela te bota em dúvida. Me causa ansiedade, insegurança. Então, trato muito isso com terapia. Tento tratar com esse remedinho também. Tenho alguns receios, alguns medos, porque eu acho que eu não tô nem na metade da minha vida e eu tenho visto ela evoluir, assim. Ela evoluiu muito rápido, agora ela deu uma parada, uma regredida, mas eu fico pensando nos próximos anos, como é que vão ser. E essa sensação de viver com medo, sem saber como é que vai ser a sua cabeça daqui a pouco, como você vai responder pro mundo, como você vai conseguir trocar com as pessoas, dá bastante medo, assim. Tentado ver e fazer, estimular meu cérebro de outras maneiras. Então, hoje em dia, por exemplo, eu anoto muitas coisas, eu gravo áudios pra mim, eu escrevo no meu diário diariamente
coisas que eu preciso fazer, quais foram a resolução daquilo, que por mais que eu não olhe todo dia, às vezes me dá vontade de voltar para eu entender os cenários, o que passou na minha cabeça naquele momento. Obviamente que ninguém tem a memória 100% e lembra de absolutamente tudo, mas eu acho que para pessoa com epilepsia que sofre disso, a gente vive muito, muito abaixo. E aí isso dá um pouco de angústia. O mais bonito disso tudo é a gente conseguir achar recursos para poder driblar as situações difíceis, assim. Então, é isso que eu queria passar aqui. Beijo, beijo!